Boa tarde! Boa tarde para você que está chegando nessa quinta-feira, 2 horas da tarde, começando mais uma live aqui no Papo de Mãe, nossos encontros de terça-feira e de quinta, começando agora. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos falar aqui no Papo de Mãe sobre uma dor muito grande de nós mães. Ó, o cara do ovo passando, do ovo da pamonha. É muito grande, mas que a gente precisa falar, porque tira um pouco essa ideia de que é tudo lindo, maravilhoso e que a maternidade são flores. E sim, existe o lado lindo, maravilhoso, que todos nós sabemos, mas também existe o lado desafiador. E é com ele que a gente se depara todos os dias. Então hoje é por que o meu filho chora tanto, né? Por que ele não para de chorar? Por que tem crianças que choram mais do que outras? Será que é porque ele é sensível? Será que é porque ele é mais sanguíneo? Será que tem a ver com a personalidade dele? O que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a mudar? Será que pode mudar? A lidar com essa situação? E também não pirar com isso, porque olha, choro tira a gente do sério, a gente realmente fica angustiada, né? E se a gente pudesse, a gente trocava de lugar com os nossos filhos quando eles têm algum episódio de choro muito, muito grande, né? Então, para quem não me conhece, é muito prazer, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, de 3 anos. Sou casada, sou educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva. E hoje o nosso tema é por que o meu filho chora tanto. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Esse vídeo fica gravado tanto no nosso feed aqui no Instagram, quanto lá no YouTube. Eu sempre gosto de colocar também lá no YouTube, porque tem gente que gosta de assistir mais rápido e aí fica melhor também. Quem gosta de assistir por lá fica mais à vontade, tá bom? Então é isso. Por que a gente fala do choro da criança? Vamos lá. A criança, quando ela nasce, ela não sabe se comunicar, ela não tem linguagem adquirida como nós, que já sabemos falar, que já sabemos nos comunicar as nossas necessidades. Então, é através do comportamento da criança que a gente vai perceber o que está acontecendo ali. Se de repente ela está com fome, com sono, com medo, com algum desconforto, com alguma dor. E normalmente, esse comportamento, ele não começa de uma hora para outra com um choro bem grandão assim, né? A criança, ela vem demonstrando essa insatisfação, essa necessidade de se comunicar aos poucos. Então, por exemplo, quando você fica observando uma criança pela babá eletrônica, né, no berço, antes dela chorar, ela já começa a se retorcer, ela já começa a dar uns gemidinhos bem baixinho, ela já começa a franzir um pouquinho a testa, ela já começa a tentar ali uma sucção com a mão para tentar se regular, né? Mas a criança ainda não tem essa habilidade, mas ela tá ali, ela tenta de algumas formas, né, buscar essa regulação emocional e ela não consegue. E aí, ela, depois de um tempinho fazendo isso, ali uns minutinhos, ela começa a dar os primeiros choros. Começa a mostrar as primeiras insatisfações. Então, o que a gente entende que o choro é? O choro, ele é uma forma da criança se comunicar, tá? Ah, mas Gabi, meu filho já tem 3 anos e continua chorando muito. É esse um dos nossos desafios. É ajudar os nossos filhos a usar as palavras e colocar nas palavras o que eles estão sentindo, ou seja, a necessidade que eles têm naquele momento, que eles estão precisando expressar, tá? O que acontece? Muitas vezes as crianças, mesmo aquelas que já sabem falar, que já falam direitinho, elas não se sentem à vontade e não se sentem seguras para expressar aquilo que elas estão sentindo através das palavras. Então, o que acontece? Elas choram.
E muitas vezes nós, pais, temos que olhar para essa situação sem preconceitos, de modo mais visceral, para entender o que aquela criança está querendo me comunicar. Então, sim, o choro, ele é necessário para extravasar aquele sentimento, mas nós precisamos ajudar os nossos filhos a colocar a necessidade deles em palavras. E muitas vezes essa criança vai trazer uma necessidade irreal. Por exemplo, tem um vídeo meu aqui no feed também que eu compartilho com vocês em alguns momentos, do Lucas. O Lucas é uma criança que por muitas vezes ele está aprendendo a demonstrar as necessidades dele. Mas ele é uma criança que tem os sentimentos à flor da pele também. Muitas vezes ele quer 1, 2, 3 frutas. E chega um momento que eu tenho que falar, filho, já é o suficiente. Você não está mais com fome, você não quer mais a fruta. E aí você percebe que o que ele quer é o quê? Atenção. É uma forma que ele tem, e ele já percebeu, que quando ele pede alguma coisa para comer, eu dou atenção para ele, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou atrás daquilo que ele está me pedindo, uma fruta, uma água. Então, quando ele não está muito nutrido emocionalmente, ele tende a vir com essa narrativa, com esse discurso. Então, é um vídeo que ele já tinha comido algumas 2, 3 maçãs. E aqui em casa a fruteira ficava em cima da mesa, depois a fruteira, só que ele subia e pegava a fruta. Aí a fruteira foi pro tanque, aí ele subia no tanque e pegava a fruta. Agora a fruteira fica em cima da geladeira. Então ele tá no pé da geladeira chorando copiosamente, como se não houvesse um amanhã, querendo mais uma maçã. E aí eu chego pra ele e falo, filho, você não quer mais uma maçã, eu sei disso. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você tá chateado, né? Tô chateado, eu quero maçã, e ele chora. E aí eu falo pra ele, vamos fazer o seguinte, vamos pintar? E aí a gente senta na sala, pinta e o choro dele para naquele momento. Porque você entende aquela necessidade escondida, você percebe que aquilo não é fome. Não é porque ele quer uma maçã, ele quer atenção, ele quer presença, ele quer contato, ele quer você, ele quer a mãe, ele quer o pai. Então ele tá precisando ser nutrido, mas a forma que ele tem de comunicar aquilo é muito imatura ainda, porque ele não tem linguagem, ele não tem entendimento dos sentimentos, ele não consegue ainda expressar aquilo que ele tá querendo, né? Você não vê uma criança chegar e falar, mãe, me dá atenção porque eu tô sentindo falta de você, porque isso, você trabalha muito. Isso é uma conclusão muito adulto, né? Muito adultocêntrica que a gente chama. Então, por muitas vezes, essa criança, ela não tem essa habilidade. E não é esperado que ela tenha, mas nós precisamos treinar as crianças para que elas tenham essa habilidade. Mas muitas vezes a gente acredita, né, que esse choro é manha, que esse choro é frescura, que esse choro não precisa ser visto. E aí tá o grande problema da situação. É a gente achar que a criança, porque ela é criança, ela não precisa ser vista, ela não precisa de atenção, ela não precisa ser validada nos seus sentimentos. E a gente tem muito essa cultura adultocêntrica, porque muitas vezes a criança foi vista dentro da nossa sociedade como alguém que não sente nada, que não lembra, que não percebe, que não presta atenção. E então a gente colocou a criança nesse lugar e a partir daí a gente faz várias narrativas de que o que a criança acha não é importante. Então muitas vezes antes, né, eu lembro muito bem de mim antes de até mesmo de casar, eu olhava nos restaurantes algumas mães perguntando para os filhos o que eles queriam comer e eu achava um absurdo. Porque quem tem que decidir o que a mãe tem que comer é o quê? O pai e a mãe, né? E aí hoje, né, eu percebo, Lucas, o que você quer comer? Você quer isso? Você quer aquilo? E ele escolhe. E o quanto que a gente precisa dar voz para essas crianças. Perceber que o que elas querem comer é elas que querem.
O nosso papel é fazer com que a gente, né, incentive a criança a se alimentar melhor, incentive a criança a provar novos alimentos, ter os alimentos na nossa casa. Nós também sermos exemplo dessa nutrição mais orgânica, dessa nutrição mais natural. Mas quem tem que definir se vai comer ou não, se come ou não, se quer ou não, quem é? É quem vai comer. Não tem como a gente ficar obrigando um filho a gostar de determinado alimento. E essa é um pouco da visão que eu tive também que desconstruir. Então, muitas vezes, a gente percebe quais são as coisas que a criança mais gosta. Por exemplo, o Lucas adora quiabo. Mas é uma coisa que ele não gosta muito, chuchu. O Lucas adora banana. Mas ele tem as preferências dele, não é tudo que ele gosta. Ele prefere frango do que carne vermelha. Ele prefere peixe do que frango. Então, tem algumas coisas, ele ama milho. Então, assim, tem coisas que a gente vai adaptando e tá tudo bem. Tem muitas coisas também que eu não gosto. E enfiar a goela abaixo é uma violência, né? Ah, porque eu sei o que é melhor pro meu filho. Será que sabe mesmo? Às vezes eu fico me perguntando, será que sabe? Quando a gente abre mão daquilo que realmente é importante, vai lá e assa um nuggets, vai lá e dá uma Coca-Cola para uma criança de 2 anos, vai lá e leva no McDonald's para ganhar o brinquedinho. Será mesmo que a gente sabe? Então, assim, é muito relativo isso. E a gente precisa, às vezes, ser sincero com a gente na educação dos nossos filhos. Todo mundo erra, todo mundo quer acertar, mas todo mundo vai errar. Mas a gente precisa ser sincero e, de fato, perceber que o que a criança está expressando não é manha, não é frescura, não é mimimi. É o que ela está sentindo. E quando a gente não se importa com o que a criança sente, é isso que a gente está ensinando para ela. Que ela não é importante, que se importar com a dor do outro não é algo relevante para a vida dela, que ela não é uma pessoa que merece importância. Então, olha quantos significados a gente está deixando para trás, importantes, e a gente está zerando na cabeça dos nossos filhos. E isso vai impactar na vida futura dele, porque é exatamente isso que ele está aprendendo agora, é o que ele vai colher no futuro. Não adianta a gente plantar isso e querer no futuro que ele se torne uma pessoa empática, uma pessoa que vai se doer com a dor do outro, um ser humano caridoso, alguém que vai ter um valor próprio elevado, né? Uma autoestima elevada. Se nem o pai e a mãe dele, que são pessoas que mais amam ele no mundo, né? Seu pai e sua mãe são as pessoas que mais te amam no mundo, não validam suas emoções, não validam a sua vontade, aquilo que você quer. Ah, mas ele quer comer Danone todo dia, então agora eu vou dar Danone todo dia. Não, isso tem um nome, negligência. Nós não podemos ser negligentes, nós somos responsáveis por essas crianças. Nós precisamos nos esforçar para mostrar para ele por que ele não pode comer Danone todo dia. O que acontece se ele comer Danone todo dia? O que tem aqui de bom nesse Danone? Vamos ler? Vamos perceber o que tem aqui? Como é que é feito o Danone? Vamos ver aqui na fábrica? Vamos pegar um vídeo aqui para ele ver? Então, a gente tem que, muitas vezes, ter um pouco mais de parcimônia para lidar com esses detalhes. Explicar para a criança por que é importante. Colocar as crianças para participar. Tem muitas crianças com dificuldade de alimentação e que fica naquele choro e a mãe acha que é uma manha, que é uma frescura, que é isso, que é aquilo. Leva a criança na feira, leva a criança no mercado, leva a criança num lugar que ela possa colher a fruta do pé. Leva num lugar, numa escola, em que essa criança vai ter contato com a natureza, com as frutas, com a terra, com colher, com plantar a beterraba. Gente, outro dia tem uma moça aqui no meu prédio que vende coisas, ela vai, né, no interior, traz pra gente alface, verdura. Gente, chegou aqui em casa uma beterraba, que coisa linda! Imagina a criança vendo aquilo, a gente fica encantado.
Eu fico encantada, eu amo beterraba. Imagina a criança vendo aquilo, sendo plantada, colhendo, crescendo, todo dia ir lá, colocar uma aguinha. A chance dela comer é muito maior. E a chance dela comer num lugar em que todas as pessoas comem, num lugar em que ela pode compartilhar aquele momento com os amigos. Comida é isso. Mas não, fica a mãe achando que a criança chora porque é birrenta, que fica chorando na mesa porque é chata pra comer, é preguiçosa, é manhosa. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente declara na vida dos nossos filhos. E ter sabedoria pra isso. Então, muitas vezes, a mãe que acha que é tudo isso, a gente precisa descer um pouquinho mais e perceber que isso precisa ser ajustado em nós. E, de fato, se você não quiser ajustar isso em você, se você acha que realmente essa a maneira certa de lidar com seus filhos, desmerecendo os sentimentos dele, não olhando para suas verdadeiras necessidades, não ajudando ele a lidar também com os sentimentos que vêm, né? E vem para todo mundo, é normal, a gente sente, somos seres humanos. De fato, não tem como a gente conseguir ajudar, né? Então essa aula não é para você, esse perfil não é para você, esse papo não é com você, porque você está num momento diferente, né? E todos nós temos os nossos momentos na vida. Daqui a pouco pode ser que seja, ou não, pode ser que demore, pode ser que nunca chegue. Então são escolhas que a gente faz na nossa maternidade. E estudar sobre isso, procurar melhorar a nossa comunicação com os nossos filhos, entender qual é a verdadeira necessidade, faz parte dessa trajetória, desse aprendizado que todos nós passamos. Assim como você aí nunca foi treinada e educada para ser mãe, eu também não. Brincava de boneca igual você, só trocava fralda, balançava e dava uma mamadeira. Era isso que era ser mãe. Mas acontece que quando a gente tem um filho, a gente descobre que não é uma boneca. É um ser humano que tem vontades, que tem sentimentos, que sente dor, que sente medo. E que não sabe se expressar. Qual que é a única diferença entre eu e você? É que muitas vezes eu fui atrás. Eu quis fazer o negócio acontecer. Eu procurei ajuda. Eu procurei buscar pessoas, estar em ambientes que eu pudesse mudar essa minha forma de pensar. Porque eu queria fazer diferente com meu filho. Então, muitas vezes a gente precisa estar aberto para receber essa informação dentro do nosso coração, tá? Porque é importante a gente saber por que o nosso filho chora, para atender a real necessidade. Qual que é a real necessidade? Porque muitas vezes a gente tá ali só enxugando gelo. Vocês se sentem assim, às vezes? Aí o filho vai lá, faz de novo. Aí você fala, aí se atende. Aí o filho vai lá, de novo. Aí se atende. Aí o filho de lá, de novo. Aí se atende. Aí veio lá, que nem, por exemplo, tinha um caso de uma criança que batia a cabeça no chão. Aí a mãe ia lá, tirava do chão, conversava um pouquinho, o menino ia lá, de novo, fazia. De novo, fazia. De novo, fazia. O que a gente precisa entender? Como todo comportamento comunica, e o choro também comunica, esse comportamento também comunica algo, a gente precisa entender qual que é a real necessidade que está por trás desse comportamento. O que está acontecendo na vida dessa criança? Qual é a relação que essa mãe tem com essa criança? O que ela está vivenciando na casa dela, na escola? Qual que é o histórico dela? Por que ela está querendo chamar a atenção dessa forma? Então, assim, a gente precisa, de fato, perceber e sair desse caso superficial. De ir lá e tirar a criança e ter uma conversinha e enxugar gelo. A gente precisa realmente perceber o que está acontecendo por trás. E aí, muitas vezes, isso demanda de nós um olhar mais treinado, mais atenção, mais observação naquilo que está acontecendo com a criança, mais curiosidade.
mais informação, ir atrás de alguns profissionais que podem te ajudar a lidar com essa questão e perceber por que isso está acontecendo com esse filho. O que precisa ser visto que eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo atender. Porque a criança não se comporte mais daquela forma, não se machuque. Então, muitas vezes, a gente fecha os olhos porque a gente não tem recursos para lidar com aquilo. Então, busque alguém que vai te ajudar a ter recursos para lidar com aquilo. Não abandone o seu filho. Não deixe ele sozinho. Não deixe ele abandonado àquela situação. Então, muitas vezes, a gente precisa saber lidar com o choro dos nossos filhos. Mas a partir dele, a gente precisa entrar em ação. A gente precisa perceber o que a gente precisa mudar. O que a gente precisa melhorar. O que eu não tô vendo? O que eu não tô vendo? O que tá aqui na minha cara e eu não tô conseguindo ver? Por que eu não tô conseguindo ver? Será que eu tô muito preocupada? Será que eu tô muito preocupada com o trabalho? Será que eu tô com problema no meu relacionamento? E eu não consigo atender a necessidade dessa criança? O que tá acontecendo comigo? Que eu não tô conseguindo me vincular direito com ela? Então, muitas vezes, a gente precisa encarar isso com a real necessidade que exige. Lembra? Os nossos filhos não são bonecos. Não tem como você trancar ele no quarto e deixar ele lá sozinho chorando. Até tem, né? Mas não tem como a gente abandonar assim, fingir que não tá vendo. O nosso coração de mãe, ele grita por uma solução. Grita para procurar o porquê e ajudar essa criança. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então a gente precisa de ajuda. Tá bom? Então muitas vezes, assim, né? Eu percebo que não é aquilo. Mas o que é? Qual que é o primeiro passo? Você precisa analisar o contexto, que é tudo isso que eu disse. O que está acontecendo com essa criança? Por que ela está se comportando dessa forma? Quais são as possíveis coisas que ela pode estar me comunicando com aquele comportamento? O que, por exemplo, está acontecendo na vida dela que está deixando ela mais irritada, mais chateada, mais frustrada, mais birrenta? Pode chamar a palavra que você quiser. O que ela está vivenciando com os pais? Quanto que ela consegue estar próxima desses pais de forma genuína? Quanto que esses pais olham para ela? Então, tudo isso precisa ser verificado para a gente perceber qual que é a rota da saída. E eu vejo muita gente aqui, né, no Instagram, mas, galera, não existe uma fórmula. É opção A, é opção B e é opção C. Se for isso, é aquilo, se for aquilo, é isso, se for aquilo outro, é aquilo outro. Não existe. Cada criança é única. Cada história é única, cada família é única, tem uma história, tem uma particularidade, vivencia experiências diferentes em todos os aspectos da vida. Tem uma forma de lidar com as dificuldades de uma forma diferente. Então, tudo isso vai influenciar na forma até que você vai conduzir aquela situação. Não adianta chegar e falar, A mais B faz C. Aí a mãe que não tem condição vai fazer como? Que não tem condição psicológica, que não tem condição financeira, que não tem condição... E aí a gente tem várias vertentes. Como é que ela faz, então? Como é que ela progride? Como é que ela ajuda o filho? Como é que ela ultrapassa esse obstáculo, entende? Então, assim, não tem como ser A mais B é C. Isso não existe. Então, a gente tem que, sim, olhar de uma forma mais profunda para aquela situação. De uma forma que a gente vai conseguir chegar na raiz do porquê que essa criança não para de chorar. As crianças, normalmente, que não tem nenhum problema patológico, né? Não tem dor, não tá com febre, não tá sentindo ali nenhum desconforto físico. De onde vem esse choro? Quem naquela casa tá querendo chorar e não tá conseguindo? E essa criança tá dando vazão a isso de uma certa forma. Será que é a mãe? Como será que tá... normalmente, será que essa mãe tá com algum problema de depressão? De onde tá vindo esse choro?
Será que tem alguma coisa a ver com isso? Ou será que não? Será que faz algum sentido? Será que essa mãe tá se sentindo muito culpada? Muito sozinha na educação do filho? Será que esse comportamento do filho tá vindo de uma crise no relacionamento? Gente, os nossos filhos, as crianças, elas são esponjas. Elas pegam tudo no ar. Elas têm o campo energético muito aberto. Elas absorvem tudo. Não pode ter nada a ver com ela, mas ela absorve tudo. Ainda mais quando tá nesses primeiros anos de vida, muito ainda em fusão emocional com a mãe. Eles percebem tudo, eles sentem tudo que a mãe sente. Mas meu filho é bonzinho, eu passei por isso, meu filho é bonzinho. Será que ele não teve que se fechar? Porque cada um vai ter um movimento. Tem uns que vão chorar muito, tem outros que são mais introspectivos, mas vão adoecer mais, vão ficar mais suscetíveis, porque a imunidade vai baixar, e aí ele vai ficar mais suscetível a receber as doenças. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar para aquela situação de um outro modo, num outro ponto de vista, sabe? Porque nós não fomos preparados para isso, nós não fomos treinados para isso. Então, uma criança que chora muito, eu fui uma criança que chorei muito. Minha mãe dizia não, porque ela ainda é viva, graças a Deus. Mas minha mãe disse que o meu umbigo de bebê sangrava de tanto que eu chorei. E aí, quando eu olho pra minha história bebê, criança, eu entendo por que eu chorei. Eu entendo. E isso tá marcado em mim. Como eu absorvi tudo que estava acontecendo naquele momento, que eu era ainda muito pequena. Bebezinha mesmo, com meses. Eu entendo. Mas por que eu entendo? Porque eu expandi meu nível de consciência. Porque eu fui estudar sobre isso. Então, quando o Lucas começa a ter muitos comportamentos desafiadores, um comportamento um pouco mais agressivo, as antenas já começam a me ligar. O que tá acontecendo? O que ele tá percebendo? O que ele tá vivenciando? O que eu tô vivenciando? Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? Será que eu tô muito angustiada? Será que eu tô muito preocupada? Será que eu tô... Como que eu tô? Porque eles pegam tudo. Então, muitas vezes, o seu filho tá tentando te mostrar algo. O que será que ele tá tentando te mostrar? Para onde será que ele tá te convidando a olhar? Qual o convite de transformação que o seu filho tá querendo te trazer? Então, agradeça. Agradeça, porque essa é mais uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma mulher melhor, um ser humano melhor. E é bonito quando a gente pensa assim, né? Muitas vezes a gente se esquece de pensar por esse outro lado. E é bonito quando a gente pensa assim. E é verdade. A maternidade, ela é um portal de transformação na nossa vida por isso. Porque é a oportunidade que nós temos de todo dia olhar para as nossas mazelas e perceber onde a gente precisa melhorar. E a gente fala que é por eles. É por ele que eu melhoro, é por ele que eu sou uma pessoa melhor, é por ele que eu me dedico. Mas a gente também acaba entrando de tabela e melhorando junto. E isso é tão bonito. É essa transformação que a gente precisa causar em nós e neles também, para que eles tenham um caminho mais leve do que a gente teve. Então, gente, a forma errada de você fazer um filho parar de chorar é a violência, é o grito, é o conflito, é o julgamento, é o preconceito. Como será que você se sentiria se você estivesse chorando e alguém chegasse pra você e desmerecesse o que você tá sentindo? Quantas vezes isso não acontece, né? Quando a gente ganha o bebê, a gente tá tão fragilizada, tão
vulnerável. E a gente tá ali tentando dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem, com quem a gente é, tentando dar o nosso peito, tentando recuperar da cirurgia ou do parto, enfim. E aí alguém chega pra você e fala, aí você chega e fala, nossa, eu tô tão cansada, eu tô tão estressada, eu não durmo, a criança não dorme, eu não sei se tá acontecendo alguma coisa, eu não consigo amamentar, meu bico tá ferido, você tá tão vulnerável. Quem já passou por isso sabe como bate, né? Esse sentimento. E aí alguém que você gosta muito, sua mãe, por exemplo, chega e fala, mas você não queria tanto ser mãe? Então agora aguente, é assim mesmo, eu também passei por isso e tinha mais 2 pra criar. Como é que a gente se sente? Nossa. A pessoa que você mais ama, que você mais espera que te ajude naquele momento, chega pra você e dá esse balde de água fria. Você sabe que essa é a realidade. Você sim quis muito ser mãe. Mas precisa jogar esse balde de água fria? Cadê a compaixão? Não é? É exatamente o que a gente faz aos nossos filhos. Para de chorar, menina. Tá chorando por quê? Não foi nada. E não sei o que, não sei o que. Ah, tá chorando de novo. Esse menino só chora. Essa menina é muito manhosa. Tá muito mimada. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desmerecendo a dor do outro. Desmerecendo o que a criança tá sentindo. O choro, a necessidade. Então essa é a forma errada da gente lidar com o choro do seu filho. Isso não vai fazer ele parar de chorar. Isso vai fazer ele chorar cada vez mais. Isso vai fazer com que ele tente chamar a atenção de outras formas, cada vez mais. Porque ele precisa do seu amor. Ele precisa da sua atenção. Se ele não tem isso, ele morre. Ele não sobrevive. Ele não é cuidado, ele não é amamentado, ele não é nutrido, ele não é trocado, ele não tem as necessidades básicas dele atendidas, ele morre. Então nós precisamos encarar a realidade de que a gente não quer que os nossos filhos demandem outras necessidades além do choro, para que a gente perceba o que eles realmente precisam. O seu filho está precisando de alguma coisa. E o seu dever como mãe é perceber o que é. Porque eu preciso ajudar o meu filho. É assim que funciona. E a forma certa de atender a necessidade do seu filho é com atenção. É com interesse. Tá chorando muito? Vem aqui, filho. Vem te dar um colo. Não quer colo, filho? O que você quer? Ah, mas ele vai ficar mimado. Amor não mima ninguém. Carinho não mima ninguém. O que mima é você, em vez de dar colo, dar presente. Em vez de dar colo, dar tela. Em vez de dar colo, dar açúcar. Isso mima. Isso prejudica. Isso é nocivo. Isso é tóxico. Amor, carinho, atenção. Não mima ninguém. Não faz mal pra ninguém. E é uma realidade dura de ouvir, né? Porque muitas vezes nós não estamos disponíveis emocionalmente para dar esse carinho, esse colo, essa atenção. Então a gente precisa carregar a nossa bateria também. Porque como que eu vou ajudar o meu filho sendo que eu tô um lixo? Não faço nada pra mim. Tô desleixada. Tô maltratada. Não me olho, não me vejo, não me reconheço. Mas a forma certa é você acolher esse filho e depois observa. O que aquele choro tá querendo te dizer? Às vezes é só atenção. É sentar, brincar, dormir junto, contar uma história, cantar uma música. E fica tudo bem. Às vezes sim, o buraco é mais embaixo. E aí a gente precisa treinar o nosso olhar, aprender a treinar o nosso olhar, perceber o que está acontecendo. E se precisa de ajuda, ajuda. Gente, eu preciso de ajuda.
Eu não sei lidar com isso aqui. O meu filho também precisa de ajuda. Eu não tô dando conta. Então, alguém me ajuda? Eu preciso fazer esse negócio aqui acontecer. Pedir ajuda não é significado de fraqueza. Eu sei que muitas vezes fazem a gente acreditar que sim. Mas pedir ajuda é uma forma de mostrar o quanto você é forte e humilde em perceber que a gente não sabe tudo. A gente não é autossuficiente. A gente precisa da ajuda. E dos outros, um dos outros, nós somos muito mais fortes. A gente consegue ir muito mais longe, muito mais rápido. Se juntando com as pessoas certas, que têm os mesmos valores, que pensam da mesma forma que nós, que vão nos ajudar a fazer aquilo, atender a necessidade dessa criança. Quantas vezes eu tô cansada, estressada, preocupada e falo pro meu marido, vem aqui dar conta que eu não tô dando hoje. Ontem eu tava me sentindo mal à noite, um pouquinho de indisposição. Eu terminei de trocá-lo. Aí eu olhei pro meu marido e falei, escova os dentes dele porque eu não tô legal. Ajuda. Não tô legal. Se você tem essa possibilidade, peça ajuda. E eu, como educadora parental, posso te ajudar também a trilhar, a olhar com mais... a colocar uma lupa, né? A gente chama. A ligar as anteninhas, a colocar uma lupa na situação que você está enfrentando, no choro excessivo com o seu filho, do comportamento do seu filho. A gente precisa olhar com mais carinho, não só para essa criança, mas para você. Para como você vem se relacionando com a criança, com a maternidade, com você mesmo. Porque se a gente não tá bem, a gente não dá conta, gente. A gente não consegue. A ideia de ficar rodando 10 mil pratos juntos não funciona. E não é para funcionar. Temos várias habilidades, é verdade. Conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, é verdade. Temos essa capacidade como mulheres, como femininos. Mas ninguém aqui é super heroína, não. Tá bom? Então, para terminar, entenda. O choro comunica uma necessidade. Não é manha. O choro comunica uma necessidade. O comportamento da criança comunica alguma coisa. Não é do dia para a noite. Tem sempre indícios antes. Lembra do chorinho, do resmunguinho, da criança mexendo de um lado para o outro que eu falei lá no começo da live? Antes sempre tem uma coisinha que vai acontecendo, que você vai falar, ele já vinha meio antes. Então você já tenta. Perceba, observe o seu filho. Observe, fique de longe e observe. Tá? O choro comunica uma necessidade. Tire os preconceitos que você tem sobre o seu filho. Silencie, saiba silenciar as vozes da sua mente. Esse menino é chato, esse menino é manhoso. Nossa, como chorar é feio, hein? Bonecas não choram, não sei o que, não sei o que. Silencie. Quem manda aqui é você. O choro do seu filho só vai se te desestabilizar se você deixar, se você permitir. Porque quem manda aqui, é você. Você que tá com as rédeas desse cavalo. Ok? Você que está com as rédeas desse cavalo. Então, tire essas vozes. E, gente, é fácil? Não. É muito difícil. É muito desafiador. Muitas vezes o Lucas está se comportando de algumas formas e vem a voz assim da minha mãe, sabe? É nítido. Que coisa feia. Eu nunca falei isso pro Lucas. Mas eu penso toda hora. Vem toda hora aqui, Mas eu não quero que meu filho carregue esse lixo. E eu olho pra ele e falo, por que
tá se comportando desse jeito? Onde ele viu esse comportamento? Por que ele tá repetindo esse comportamento? O que tá acontecendo com ele? Repreendo, falo que não pode, que não é assim que faz, que isso não condiz com quem ele é. Mas olhar pra ele e fazer a cara que minha mãe faz e falar do jeito que minha mãe fala, eu silencio na hora. Eu passei por isso. Mas ele não precisa passar. Ele não vai passar. Ele vai ter os problemas dele, os traumas dele. Óbvio, eu não sou mãe perfeita e também não tenho a inclinação para ser. O meu projeto é ser uma mãe melhor a cada dia. Um pouquinho. Um pouquinho que seja. Mas a cada dia melhor. A cada dia mais atenta. A cada dia mais conectada. A cada dia mais disponível. Tem dia que eu tô um pouquinho mais, outro menos. Mas a cada dia me esforçando para chegar lá. Lembre-se, ele precisa da sua ajuda. A criança é ele. Você é o adulto. Você tem cérebro desenvolvido. A criança é ele. Ele precisa de ajuda. Quando eu falo ele, é o seu filho e a sua filha. A criança é ele. Quem chegou depois foi ele. Ele foi gerado através de você. Seja no coração ou na barriga. Então, você precisa desenvolver habilidades para ajudá-lo. Muitas vezes, eu vejo mães falando, filho, colabora. Não. O filho não tem que colaborar. Você que tem que ajudá-lo e adquirir habilidades para fazer com que ele colabore. E a gente não tem essa habilidade. A gente não desenvolveu isso. Mas nada impede que a gente faça a partir de agora. Ok? O que tá atrás, tá atrás. Vamos a partir de agora. Adiante. Certo? Ele está aprendendo absolutamente tudo. Então lembre-se, ele tá começando do zero, ele tá aprendendo tudo. Eles têm a personalidade deles? Tem, eles são seres únicos, centelhas divinas, criadas por Deus, assim como nós. Eles têm a particularidade deles, a personalidade deles, o temperamento deles. Mas eles estão aprendendo tudo através de nós pais e do ambiente em que eles estão inseridos. Então, muita atenção. Crianças que choram demais, crianças que têm comportamentos muito desafiadores. Não é assim, gente. Agora, tudo agora é autismo, tudo agora é TDAH. Então a criança é muito irritada, ela é assim, tem isso, tem aquilo, leva no neuro. Não é assim que funciona. Existem outras questões que precisam ser trabalhadas. Às vezes é mais fácil a gente pegar e rotular a criança como isso ou aquilo. Mas isso muitas vezes é uma forma da gente fugir das verdadeiras necessidades que não estão sendo atendidas daquela criança. E aqui tá acabando um pouco. Então muitas vezes a gente é mais fácil rotular o filho. Ele é chato, ele é birrento, ele é mal-humorado, ele é preguiçoso, ele é mimado, ele é autista. Ah, não, ele é assim porque ele tem TDAH. Ah, não, ele é assim porque ele é sanguíneo. Não, ele é assim porque ele é fleumático. São caixinhas que a gente vai colocando os filhos. E isso é muito preocupante. Porque a gente deixa de olhar o quê? Para as verdadeiras necessidades que não estão sendo atendidas para aquela criança. E muitas vezes essa criança vai ser o quê? Medicada. Para ficar mais calma, para ficar mais apática, para ficar mais quieta, para ser mais fácil de conviver. E aí não é porque ela tem autismo ou TDAH ou qualquer outra coisa. Ela só precisava de um olhar atento. Então, muito cuidado com esses diagnósticos descabidos, acelerados, feitos de forma aleatória. Não é assim que se faz um diagnóstico.
A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para conversar sobre o caso daquela criança. Precisa ter tentado outras abordagens, outras linhas de abordagens, para de fato a gente perceber que não é, ou que pode ser, que nível que é. Não é assim que funciona. Hoje tudo agora, eu fico impressionada. Ah, mas ele é assim? Ah, você já levou no neuro? Eu acho que ele é autista. Não é assim que funciona, não. Às vezes a criança tá sendo criança. Tá querendo chamar sua atenção porque ela não tem a mãe o dia inteiro. Porque ela sente falta da presença dos pais. Porque ela precisa de carinho, de afeto, de atenção. Então, muito cuidado. E por último, eles precisam da nossa ajuda. E se você não sabe como fazer, eu estou aqui, me coloco à disposição para aquilo que você precisar. Me chama no direct que a gente conversa. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer por todos que passaram aqui hoje na nossa live. Eu espero ter colaborado com vocês. Às vezes é difícil a gente ouvir determinadas coisas. Ainda mais com relação aos nossos filhos, né? Que a gente tenta fazer o melhor. E eu sei que a gente faz o nosso melhor a cada dia. Mas às vezes é preciso a gente abrir os olhos para aquilo que realmente é importante. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê na próxima live na terça-feira. Um excelente fim de semana. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.